pessoal, bom dia. Meu nome é Baby John Lewis, eu sou haitiano e atualmente eu moro no Brasil. Por motivo eu estou gravando esse vídeo é por causa tem muitas pessoas que me perguntam como eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei no Brasil, quais as dificuldades que eu encontrei para poder aprender português e quais as dificuldades que eu teve para poder entrar no trabalho, essas coisas. Bom, como que eu estava falando, quando eu cheguei no Brasil, eu lembrei que eu cheguei em 2012, e no Brasil, já vai fazer uns 7 anos já, nossa, já é um bom tempo. Então, eu encontrei dificuldade sim na língua portuguesa, é um pouco complicado para alguém que não sabe falar português, e português é bem parecido com o espanhol, só que tem muitas coisas que são diferentes. Muitas coisas, muita coisa mesmo que é bem diferente para poder dizer que é bem parecido, né? Mas eu encontrei dificuldade ao falar português, porque eu não sabia nada quando eu cheguei no Brasil. Eu não sabia nada. Só via Brasil pela televisão e pela Copa também, as propagandas e algumas praias eu sempre via na TV, né? Que é muito lindo. E eu sempre tive o sonho de vir no Brasil, só que eu nunca tinha realizado esse sonho. Aí um dia eu levantei, eu falei, não, eu vou pro Brasil, que eu vou estudar no Brasil. Aí eu resolvi vir aqui no Brasil para poder estudar. E atualmente eu faço enfermagem aqui no Brasil. Só que as dificuldades que eu encontrei na língua foi bem difícil, assim, no começo, porque eu não sabia falar e também eu tinha muito medo de falar e falar errado. Só que depois eu fui me acostumando, depois de umas 2, 3 semanas eu fui me acostumando e fui me entregando à língua portuguesa, eu fui começando a me soltar melhor, né? E é um conselho que eu dou para uma pessoa que for viajar, para cada um que for viajar para um outro país, é pesquisar primeiro sobre o país, qual o tipo de comida, como que é a cultura do país. E isso ajuda bastante quando você chega, para você não estranhar, porque eu estranhei muito, porque as comidas não é bem totalmente igual, é um pouco diferente. A gente comia arroz e feijão lá no Haiti, mas é um pouco diferente como que a comida, porque lá no Haiti a gente come muitas verduras, então eu encontrei um pouco de dificuldade quando eu cheguei, eu não sabia o que era piqui, açaí, essas coisas, é um pouco complicado, e lá não tem, né? Mas aqui tem muitas coisas bacanas, e principalmente os brasileiros que são muito receptivos, que ajudam bastante. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eles me apoiaram, me acolheram e me deu força, né? Porque, pensa, eu cheguei num país que eu não tenho minha família, e eu não sabia falar a língua, foi um pouco complicado para falar o português, mas até hoje eu estou aprendendo, eu não sei falar perfeitamente, mas estamos aí para poder aprender. E eu quero deixar bem claro que eu não estudei português ainda, eu fui aprendendo português na convivência, eu escrevo português também, não tá perfeito, mas eu aprendi na convivência mesmo, eu não estudei português, porque quando eu cheguei aqui, eu não encontrei uma escola que eu poderia, tipo, o governo fornece, assim, na cidade onde é que eu tô. Mas tem outra cidade que eu fiquei sabendo que tem essa escola para alguns imigrantes ou alguns estrangeiros que vêm de fora, para eles poderem aprender o português. Tipo, para mim poder aprender português, seria que eu pagar um professor de português para poder me ensinar. E não tinha uma instituição. Quando eu procurei, não tinha achado. Mas acho que hoje já é de outro jeito. Acho que hoje já tem, né? E como que eu sou uma pessoa um pouco sem tempo, eu trabalho o dia todo e estudar à noite. Então é um pouco complicado para poder ir e aprender português. Mas eu aprendi na convivência. Quando eu cheguei, eu não sabia falar nada, nem bom dia. A primeira coisa que eu aprendi, que eu lembrei, eu tava no aeroporto. Aí eu vi uma criança segurando a barriga e falando, mãe, estou com fome.
A única coisa que eu aprendi no primeiro dia que é estou com fome. Eu pensei, a criança segurando a barriga e gritando, mãe, mãe, eu estou com fome. Eu nem sabia que mãe significa mãe, né? Nem fome também. Aí como que eu vi o gesto, né? E a cara que a criança fez, eu falei, nossa, acho que isso quer dizer I am hungry. Então eu fui aprendendo assim na convivência, eu venho perder o medo de falar com as pessoas, eu falo muito errado, as pessoas vão corrigindo. Então é uma coisa que eu falo para qualquer um que for viajar para um país que não é seu país origem, é falar. E não tem medo de falar, é falar mesmo, falar errado mesmo. As pessoas tá aqui, eles vai te ajudar, vai te ajudar, eles vai ajudar você a entender realmente, porque você precisa falar para eles ver qual erro que você está cometendo e o que você realmente precisa. Você precisa falar, precisa errar mesmo para poder acertar as coisas. Então é uma coisa que me ajudou bastante e eu agradeço muito cada um que me ajudou até hoje que eu estou lutando. Eu sou estudante, eu estudo e trabalho, então não é uma rotina bem fácil assim para quem que trabalha que estuda, mas estamos aí porque Deus dá força sempre para a gente poder vencer. Quem que lembra quando eu cheguei aqui no Brasil, tipo, que me veja hoje, eles falam, nossa senhora, você fala muito bem português. Tipo, pra mim não tá perfeito ainda. Não tá perfeito ainda, mas eu pretendo aperfeiçoar, porque a gente nunca, não tem ninguém que é perfeito, né? Mas eu pretendo procurar mais, estudar mais para poder falar melhor o português, né? Tem muitas pessoas, quando eles veem que eu falo, eles não percebem. Depois eu falo, eu sou estrangeiro. A pessoa fala, mentira, você não é estrangeiro não, porque você fala tão bem português. Você já é brasileiro, sim, já é brasileiro na convivência. Mas eu não sou original brasileiro. Então é um pouco complicado. Tem algumas pessoas que não acreditam, falando que eu tô mentindo, mas muita dificuldade mesmo quando eu cheguei. Principalmente quando eu fui para fazer entrevista de um trabalho e eu não sabia falar português. Foi muito complicado. Que eu não sabia, mas eu não perdi a vaga, eu tinha a vaga, a empresa me forneceu a vaga, né? Me forneceu a vaga e eu comecei a trabalhar. Foi um pouco complicado para poder acompanhar o ritmo do brasileiro, como que eles trabalham. Mas teve muitos brasileiros tinha muita paciência de ajudar, de ensinar, então eu fui aprendendo e hoje eu estou trabalhando e estudando através de apoio que vocês me deram. Então eu agradeço cada um brasileiro que ajudou, que me ajudou e que está me ajudando, que vai me ajudar ainda, né? Porque não acabou não, tem que me ajudar. que está me ajudando. Eu tenho 2 amigas na minha faculdade, um chama Reila e a outra chama Daniele. São as amigas que eu admiro muito, que me ajudam bastante. Quando eu tô falando e falo as coisas muito erradas e elas pegam no pé. Baby, não é assim não. Baby. Tipo, tem uma palavra que diz a piripaque. Aí todas as vezes que eu vou fazer uma coisa, tá muito tenso, eu falo assim, eu vou dar um pirapaque. Aí minha amiga Reila já fala, baby, não é pirapaque não, é piripaque. Tipo... Aí eu falei, nossa, você é professor agora, você tá dando aula agora, você fica me corrigindo toda hora. Mas isso é pro meu bem, elas ajudam bastante, eu admiro muito elas são muito, muito gente boa, é um amor, é da faculdade pra vida que a gente leva, né? São pessoas que a gente encontra na faculdade, que a gente nunca vai esquecer na vida, como que foi a convivência acadêmica. E a convivência de fora também, como que a gente vamos sair na faculdade, vamos ser profissional, né? Então tem que trabalhar e continuar nessa amizade aí. Então, pessoal, isso foi o vídeo de hoje, que as dificuldades que eu encontrei na língua, que foi muito difícil, que eu não sabia falar nada, não sabia ouvir. Mas a única coisa que eu falo para uma pessoa, se você for mesmo, para você poder ir num outro país, você tem que pesquisar sobre o país, qual é o tipo de línguas que eles falam, e qual é o tipo de comida, a cultura, e isso vai ajudar bastante. E quando você chegar, você vai ter pelo menos uma noção. Não faz como que eu fiz, né? Que eu peguei, fui de um dia para outro e falei, nossa, eu vou pro Brasil, e cheguei no Brasil que eu não sabia nada. Mas eu fui aprendendo, correndo atrás, e hoje eu cheguei aonde que eu cheguei hoje. Mas eu agradeço muito a Deus e cada um de vocês que me ajudou até hoje, que tá me ajudando.
e que me ama ou que não me ama, mas que tá aqui vendo minhas lutas, como que eu tô lutando. Eu agradeço muito a vocês. Um beijo para vocês e até a próxima.